programa de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa muito interessante e viajar em suas ideias. Talvez você, telespectador, já tenha passado por ele e nem imagina o quanto um homem de palavras doces traz junto de si ideias do passado, do presente e do futuro. Com vocês, Eduardo Davi, um viajante do mundo e seu tapete mágico. Bom, meu nome é Eduardo Gonçalves Davi, mais conhecido como Eduardo Davi, né? E eu nasci em Três Rios, em 1947, e trabalhei, quando tinha 17 anos, eu trabalhei num Banco Comércio e Indústria, então eu fui testemunha ocular, em 1964, das tropas de Petrópolis indo em direção a Peari Paraibuna, no dia 31 de março de 64, quando houve a tal Revolução, né? Então, a Revolução, aí depois falava, vai ter um grande conflito entre as tropas de Minas e as tropas do estado do Rio, né? Foi igual a Batalha de Tararé, que ficou famosa porque ela não aconteceu. Então, quer dizer, Três Rios tem a Batalha de Tararé também. Havia um conflito entre o batalhão, né, dos caçadores de Petrópolis e o 2º Exército de Juiz de Fora ia sair em Paraibuna. E o que aconteceu? Aí houve um acordo de paz, os comandantes se conheciam, eram amigos, aí as tropas de Minas entraram no estado do Rio, aí o Jango teve que fugir, aí aconteceu a Revolução de 1964. Então, o estado do Três Rios pode ser o Itararé, né? Da história que ninguém lembra, né? Foi a Batalha de Itararé que não aconteceu, né? Aí eu fiquei 2 anos aqui, de 67 até 60, não, aliás, foi 64, depois eu fui para o Juiz de Fora, fiquei 2 anos lá trabalhando no banco e fazia cursinho. Aí eu passei na faculdade de engenharia em 1969, formei em 1973, uma época muito boa, né? Porque o Brasil crescia numa velocidade espantosa, né? Chegou a 14% ao ano. Quando eu formei, eu tinha 3 empregos para escolher, em 1973. Podia ter trabalhado numa empresa em São Paulo, onde eu estagiei, no DR de Minas. Eu tinha feito uma invenção, um sinal, bolei um sinal, aí o diretor do DR de Minas ficou muito entusiasmado, mas eu escolhi o que pagava mais, que era a ferrovia. Aí eu escolhi a ferrovia e fui trabalhar em São Paulo, né, em 1974. Eu entrei na ferrovia em 1964 e trabalhei até me aposentar lá. Eu fui com 27 anos, chefiava lá 350 operários na ferrovia. Eu não sabia nada de ferrovia. Eu fui aprender ferrovia fazendo, entendeu? E fui aprender com os mais antigos, né? Eu sempre assim, fui muito de ouvir as pessoas. Eu acho que você aprende mais ouvindo às vezes do que falando, né? Então eu sempre adotei esse princípio de ouvir e eu fui aprendendo sobre a ferrovia, trabalhei em todas as áreas da ferrovia. Antes da rede ser privatizada, foi em 1994, eu fui fazer um mestrado na COP. Eu tinha muita coisa que eu evoluí foi porque eu perdi os cargos, entendeu? Eu trabalhava alguns anos, aí perdi os cargos. E foi graças a perder os cargos que eu pude estudar e aprender mais, porque eu ficava num cargo, destituía, e a ferrovia é uma roda gigante. Eles falam o seguinte: quando você está em cima, não cospe no de baixo não, que a roda vira. Então é o seguinte,
você tem que sempre respeitar e saber que todo cargo que você ocupa é temporário. Então eu sempre aceitei esse princípio dos antigos, né? Você tem que respeitar, porque um dia, hoje você está mandando, outro dia você não é nada. Então vai ter vaidade. Então quando cheguei a ser superintendente da rede ferroviária, que era quando eu viajei para o exterior, viajei por vários países, eu era apresentado como vice-presidente da rede. Eu tinha 42 anos. Falei, esse daqui é vice-presidente da rede. Eu falei, eu não era vice-presidente, eu não era nem diretor. Porque para ser diretor você precisava ter indicação política. E eu nunca bati na porta de nenhum político para pedir cargo. Nunca precisei fazer isso. Entendeu? Eu sempre fui assim, alocado aos cargos por algumas pessoas que me convidavam para aceitar novos desafios. Então, eu trabalhei em várias áreas, na via permanente, na operação, na área comercial, na área de informática, na área de planejamento. Então, ter um conhecimento assim de ferrovia, na área administrativa, acabar com greves que se estavam fazendo. Então, a minha formação é muito assim, muito técnica e também muito gerencial, né? Porque você sempre, às vezes, é técnico e as pessoas deslocam técnico para a área gerencial. E, às vezes, você perde um bom técnico e ganha um bom gerente. Os índios, né, têm um costume de dizer que o filho não é filho do pai, ele é filho do irmão da mãe. E eu tinha um tio, chamado tio Zé, que ele era um inventor. Ele inventava qualquer coisa, ele era mecânico, resolvia qualquer problema de mecânico, ele era muito inventivo. Uma vez a Universidade de Juiz de Fora, isso eu nem era nascido, comprou uma balança de precisão. E ela comprou uma balança de precisão e chamaram o meu tio para montar a balança. A balança veio toda desmontada da Suíça. Eles falaram, monta a balança. A minha mãe falou que ele ficava com dor de cabeça à noite, não conseguia, mas depois ele conseguiu montar a balança. Aí os suíços mandaram uma carta para a universidade e falaram assim, mas vocês não vão montar a balança? Eles falaram, nós já montamos. Eles falaram, não é possível, nenhum país do mundo, ninguém consegue montar essa balança. Tem que ser o especialista. Como é que eu vou aí ver como é que vocês conseguiram montar? Que ninguém monta essa balança. Tem que ser nós temos que ir aí montar. E meu tio montou a balança. Então e talvez eu tenha essa herança dele, né? Assim, e na rede eu inventei muitas coisas, resolvi muitos problemas. Por exemplo, quando eu fui para Juiz de Fora, eu tinha 30 anos na época. Foi em 1977, eu tinha 31 anos, né, 78, os trens eram com 5 locomotivas. Eu tinha feito um estudo e falava, eu acho que dá para andar com 4 locomotivas. E ninguém acreditava, né? Aí eu falei, bom, vamos conversar com o pessoal do Depósito Lafayette. Aí eu fui lá, fiz as contas no quadro, as fórmulas. Aí falei, você acha que dá? Perguntei ao pessoal. Eles, doutor, não sei. Mas como é que vai fazer para descer? Aí o cara falou, não, porque as 5 máquinas é a que ajuda a frear a descida, né, onde carrega o minério de Águas Claras, tem uma rampa de 2,5%. Aí eles falaram, bom, a gente vai precisar de reduzir a pressão do freio. Aí uns, vamos botar para 12 libras. Não, tem que ser 16 libras. Aí vamos fazer o teste. Aí fizemos o teste, deu para descer as 4, uma desligada. Aí foi fazer assim nos trechos críticos. Aí nós falamos, teoricamente dá. Aí, e meu chefe o chefe do meu chefe era da área de mecânica, ele não acreditava, que sempre usou 5, por que vem um cara novo e fala que pode andar 4? Aí fizeram, bom, vamos fazer no final de semana. E eu falei, e outra coisa, dá para ir a 5ª locomotiva desligada. Ele falou, então tá resolvido o problema. Vamos levar a 5ª desligada, com tanque cheio, e se por acaso precisar ligar, esse plano, se o quadro, se a tração está errada, a gente toca o trem. Aí tá bom. Aí eu avisei o pessoal, ele falou, você não vai no teste não. Falei, não. Aí eu fiquei no final de semana e avisei o pessoal que, cuidado no lugar tal, falar com o supervisor tal. Falei, eles vão querer melar esse teste.
Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, o Nardelli, né, o Vicente Nardelli, o nosso superintendente, chegou lá e falou assim, como é que foi o teste do trem? Aí nosso chefe teve que falar. A locomotiva, a quinta locomotiva foi e voltou com um tanque cheio. Aí o chefe falou assim, quando acabar aqui a reunião, nós vamos lá na minha sala. Aí foi lá, aí eles falaram, Nardelli, e agora? O que vai fazer? Ele falou, adota o quadro, a partir de hoje. Agora? Ele falou, hoje só sai 4 locomotivas. Aí sabe o que aconteceu? Bateu o recorde, rapaz. Todo mundo achava que a locomotiva ia ficando mais velha, você tinha que reduzir a capacidade da locomotiva porque ela estava velha. E eu estava provando que, ao contrário, você podia tirar uma locomotiva do trem. Então a produção aumentou 20% naquele ano, porque você não tinha locomotiva e sobrava vagão. Então foi um recorde. Mas aí na ferrovia a gente, só aí deu de lucro naquela época uns 40 milhões de dólares. Mas assim, a gente trabalhava, você gastava só lápis e papel, que o salário estava em dia. Então eu sempre achei que aquilo era obrigação do engenheiro. A obrigação do engenheiro era fazer aquilo, entendeu? Questionar o que existe para saber se você pode fazer melhor. Então isso aí eu tinha 31 anos. Bom, esse trem de levitação, um trem de levitação magnética, eu comecei a me interessar por ele para provar que ele não funcionava, entendeu? Eu achei que a roda já tinha prestado um serviço muito bom à humanidade e podia continuar. Aí quando eu vi isso funcionando a primeira vez, eu comecei a fazer umas contas para provar que ele era desnecessário. E as contas me levaram a concluir o contrário. Na medida que eu fui tentando provar matematicamente que ele era ruim, eu provava que ele era bom. Aí mudei a cabeça, eu fui considerado um traidor da ferrovia, porque abandonei trilho e roda. Ele falou, Eduardo, como é que pode você abandonar o negócio que você sempre acreditou? Eu falei, não, mas isso é muito bom, isso daqui reduz o custo de operação, reduz o custo de engenharia, mas reduz drasticamente, porque você vê que ele está levitando aqui e não tem atrito nenhum, ele não tem trilho, ele não tem roda, ele levita em cima de um campo magnético, então faz com que a estrutura dele seja muito leve. Um trem desse ele pode andar em cima de uma passarela de pedestre. Ele tem quase que o peso dos pedestres. Nós fizemos isso lá. Aí eu tirei uma patente e a Universidade Federal, junto com o professor Richa, que é um professor que já vinha pesquisando há muitos anos, mas ele é da área elétrica. E eu entrei como engenheiro civil e de ferrovia. Aí ele até falou comigo, Eduardo, você parece o São Paulo, né? Que São Paulo, né? São Paulo foi ele era um judeu, um romano, que o São Paulo foi contra o cristianismo. Ele foi para lutar, para acabar com o cristianismo. E ele se converteu ao cristianismo e virou o apóstolo da Igreja Católica, o São Paulo. Ele falou assim, você é o São Paulo da levitação magnética, porque você, na hora que você foi duvidar, você passou a acreditar. Então foi isso aí. Então depois que eu formei, né, fiz mestrado, fiz doutorado em engenharia de transporte. Aí com o trem de levitação magnética eu fiquei um ano fazendo pesquisa na Alemanha. Aí foi então de 2007 até 2008 eu fiquei na Alemanha. Depois voltei, porque tinha que ficar um ano aqui no Brasil, porque eu fiquei um ano fora, né, ganhando bolsa, eu tive que ficar um ano aqui no Brasil. Aí depois eu cheguei para a universidade e falei, temos que mudar o projeto. Porque as minhas pesquisas concluíram que a gente está no caminho errado. Aí o que aconteceu é o seguinte, ninguém acreditou, aí eu fui embora. Fui para a Europa porque eu falei que vocês vão fazer não vai dar certo. E não deu certo. Aí ficou anos pesquisando, usando o supercondutor, e eu falei, bom, se ninguém está acreditando, eu vou embora. Eu sempre fui assim. Dou uma chance no tempo. Se não acreditar, eu vou embora. Eu não brigo com ninguém, eu vou embora. Vou para outras
outras freguesias, entendeu? Aí eu fiquei, há 15 anos que eu moro na Europa. E você já teve em outros países fazendo teste, né? Já tive, aí já tive na China, lá na fábrica da China de trem de levitação magnética. Eu fui lá para o quadro lá e comecei a fazer as fórmulas para os chineses. Os chineses me deram razão. Eu falei para a China que eles estavam errados, que a estrutura que eles estavam errando era muito superior à necessidade. Aí eu provei matematicamente, sabe o que aconteceu? Os engenheiros chineses todos me deram razão, porque a matemática brasileira e americana é a mesma da China. A física da China é a mesma física nossa. Então, eu só uso argumentos de física, né? Uma vez aqui na universidade, a Faculdade de Engenharia de Três Rios, me chamaram. Você vem aqui, pode passar aqui à noite? Eu falei, eu estou no Rio. Tá, você está com um trenzinho aí, levita, estou. Aí voltei. Aí os caras falaram, tá, um café, tomaram café. Eu falei, o que você queria? Eu falei, não, está marcado uma palestra para você falar, nós juntamos todas as turmas numa sala, você vai falar sobre o trem. Aí eu falei o seguinte, mas assim, eles me avisaram? Eu falei, tá bom. Aí ficaram numa sala, aí eu botei o trem para levitar e falei o seguinte, fazer apresentação, você está dando respostas para as perguntas que não foram feitas. E vamos fazer o seguinte, vocês fazem as perguntas que eu vou responder o que vocês quiserem. O que eu souber. Aí eles perguntavam, como é que faz se acabar a energia? Aí eu peguei lá para o quadro, desenhei até uma rodinha aqui, que não pode entrar não pode filmar na fábrica que eu fui, mas eu entrei debaixo do trem na China, vi como é que é, cheguei no hotel, desenhei tudo, aí vim na outra fábrica, melhorei o desenho e falei, eu vou fazer uma coisa melhor do que esses chineses estão fazendo errado. Aí tirei patente desse negócio. Então, aí eles falaram, professor, mas isso não é espionagem industrial? Eu falei, um pouco sim, é um pouco de espionagem industrial. Então é o seguinte, aí eu fui, todas as perguntas que eles faziam, eu ia botar umas fórmulas no quadro, então uma memória boa, eu fui professor de física, então, aí quando eu acabei a aula, a professora veio, Eduardo, muito obrigado pela força que você deu no pessoal aí, você explica tudo pela física. Eu falei, engenheiro tem que explicar tudo pela física, entendeu? Engenheiro, a principal matéria do engenheiro é a física, então você tem que realmente explicar tudo pela física. Você, além disso, você é escritor, né, e tem livros em relação à ferrovia, né? Quando eu estava namorando a Gorete, né, a gente era namorado, o avô dele era escritor, né, o seu Hugo José Klein. E essa literatura nos aproximou muito, né, porque eu já publiquei 16 livros, né, já escrevi mais, mas eu publiquei 16 livros. E então, essa parte literária eu sempre desenvolvi, e todo esse desenvolvimento da literatura eu devo ao esporte, entendeu? Por incrível que pareça, eu devo isso ao esporte, porque eu era tão ruim de bola que ninguém me deixava jogar bola, nem quando eu era o dono da bola eu podia jogar. Então é o seguinte, imagina no país do futebol o cara que não é um perna de pau. Aí eu falei, não tem futuro. Eu comecei então a ler muito, né? Fui na biblioteca de Três Rios, eu li muitos livros lá. Até umas maritacas, né? Aí li muitos livros, então, aí você para ser escritor, primeiro você tem que ser um bom leitor, né? Difícil alguém que vira escritor, né, sem ter sido leitor. Então aí eu comecei então a desenvolver essa parte literária. Aí quando eu tinha 22 anos, eu comecei a escrever no jornal, escrevi um romance que saiu no jornal Entre Rios, o Cartaz. Eu até descobri agora o volume antigo do Cartaz, eu vou ver se eu reedito ele. Foi o primeiro romance que eu escrevi, eu tinha 24 anos. Então eu escrevi um romance e fui escrevendo outros livros sobre ferrovia, então romance. Então ele tem a parte técnica, a parte literária, e todos têm um ponto em comum, sempre tem uma ferrovia no meio. Então a minha, assim, meu modo, sempre tem alguém, tem uma ferrovia no meio da história. O livro, a Mula do Ouro. Mula do Ouro, agora continua a Libélula de Seda, que é a continuação do livro A Mula do Ouro. A Mula do Ouro termina com Santos Dumont indo para Paris.
né, indo para a França. E a Liberdade de César começa com os passageiros que estão no navio com o Santos Dumont indo também para Paris. Então emenda as duas histórias, o Santos Dumont, e fica no Brasil os maquinistas. Então, 2 maquinistas que vão participar da Guerra do Paraguai, da guerra lá da Paraguai não, da Guerra dos Canudos, né? São maquinistas da Central do Brasil aqui de Três Rios. Então, esse livro é muito em cima de maquinista, né? E a ferrovia e o avião sendo desenvolvido. Tá bom? Então, mais ou menos no meu livro, eu demonstro pela física que os irmãos Wright não inventaram o avião, mas eles inventaram uma coisa que durou muito mais que o avião. Eles inventaram o fake news. Então eles são os autores do fake news que está em tudo quanto é lugar. O avião dos Wright é impossível voar pela física. Pela física, um motor de 12 HP, que é um motor de uma moto, não faz um avião que pesa 300 quilos, mas o piloto sendo de madeira voar. É impossível pela física, entendeu? Então, a física demonstra que não adianta ter filme, não adianta ter foto, tudo pode ser falsificado. A física demonstra que ele não voa, é impossível voar pela física. Então, mais uma vez, a física vem ao meu auxílio aí. Muito bem.